E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar num tema que está dando o que falar. A relação entre a inteligência artificial e a criatividade. É um tema fascinante, sem dúvida. Pois é. Afinal, a IA está aqui para dar um empurrãozinho na nossa criatividade ou para transformar a gente em robôs sem imaginação. Boa pergunta. Para nos guiar nessa análise, temos 2 artigos fresquinhos, ambos publicados agora, dia 8 de março de 2025. Legal. O primeiro é do Guia Dev Júnior, e a pergunta que ele levanta é: de que forma as empresas podem se brindar e usar a IA como aliada? Já o segundo, da TI Inside Online, chega com a provocação: e ela pode deixar as pessoas menos criativas. De que forma as empresas podem se blindar e usar a IA como aliada? Interessante. Parece que a preocupação com a criatividade é real. Pois é. E para me ajudar a desvendar esse mistério, eu convoquei um especialista no assunto, que manja tudo de IA e criatividade. Bem-vindo. Olá, um prazer estar aqui para explorar esse tema tão relevante. Então vamos começar com essa pulga atrás da orelha. A IA pode mesmo sabotar a criatividade? É uma pergunta complexa que exige uma análise cuidadosa. O artigo da TI Inside Online cita um estudo da Microsoft e da Universidade Carnegie Mellon, que sugere exatamente isso. O uso excessivo de IA pode atrapalhar o pensamento crítico e a criatividade. Sim, esse estudo levanta questões importantes sobre como a dependência excessiva da IA pode, de fato, levar a uma espécie de zona de conforto intelectual, onde a gente se acostuma a receber respostas prontas e deixa de exercitar o músculo da criatividade. É como se a gente entregasse o volante do nosso próprio pensamento para a IA, né? E aí a gente acaba perdendo o controle da direção. Me deixou um pouco preocupado, confesso. É compreensível a sua preocupação. Afinal, a criatividade é o que nos impulsiona, nos permite inovar, resolver problemas e expressar quem somos. Exatamente. A gente não pode deixar a IA nos transformar em robôs sem ideias. Mas calma, não vamos entrar em pânico. Os 2 artigos também mostram que existem jeitos de usar a IA a nosso favor, sem sacrificar a criatividade. Concordo. A chave está em encontrar o equilíbrio em usar a IA como uma ferramenta que potencializa a nossa criatividade e não a substitui. O GoDavid Júnior, por exemplo, traz 7 dicas bem práticas para as empresas se protegerem e usarem a IA como aliada. Que tal a gente dar uma olhada nessas dicas e ver se elas realmente ajudam a gente a encontrar esse equilíbrio? Excelente ideia. Acho que podemos aprender muito com essas dicas e entender como elas podem ser aplicadas no dia a dia. A primeira dica é incentivar o pensamento crítico e a criatividade, o que pode parecer meio contraditório no primeiro momento. A princípio pode parecer, mas a ideia é usar a IA como um ponto de partida, não como a palavra final. Entendi. A gente usa a IA para dar aquele empurrão inicial, mas a gente não deixa ela assumir o controle total do processo criativo. Exatamente. A gente precisa se manter no comando, usar a IA como um instrumento, como um pincel, mas quem pinta o quadro, quem dá vida à obra, somos nós. Perfeito. A IA como uma ferramenta, não como artista. Que tal a gente explorar essa ideia com um exemplo prático? Claro, imagine que você trabalha com marketing e precisa criar uma campanha para um novo produto. Você pode usar a IA para gerar ideias de slogans, analisar dados do público-alvo, até criar layouts. Mas o toque final, a mensagem que vai realmente conectar com as pessoas, a sacada criativa que vai diferenciar a sua campanha, isso ainda precisa vir de você. Faz sentido. A IA pode nos dar um monte de opções, mas a gente precisa escolher as melhores, dar forma a elas e injetar nossa alma, nossa visão no projeto. Exatamente. A IA é poderosa, mas quem define a direção, o propósito e a mensagem somos nós, os humanos. A segunda dica do Guia Dev Júnior é usar a IA para automatizar as tarefas operacionais e liberar tempo para o trabalho criativo. O que você acha disso? Você acha que essa dica tem potencial para dar um gás na criatividade das empresas? Olha, eu acho que essa dica tem um potencial enorme. Imagina só. A IA cuidando da papelada, das tarefas repetitivas, da burocracia. E a gente livre para pensar fora da caixa, ter insights, criar soluções inovadoras. Nossa, ia ser incrível. A gente poder usar todo o nosso tempo e energia para criar, inovar, imaginar. Exatamente. É como tirar um peso enorme das nossas costas e deixar a criatividade fluir livremente. Me empolguei com essa visão, mas vamos com calma, porque ainda temos muito para descobrir. O Guia Dev Júnior traz mais 5 dicas para as empresas se aproveitarem da IA sem comprometer a criatividade. Que tal a gente continuar essa conversa e mergulhar nessas outras dicas no próximo bloco? Com certeza. Ainda temos muito que explorar nesse tema tão fascinante. E voltamos com o nosso deep dive sobre IA e criatividade. Isso aí. Antes do intervalo, a gente estava explorando as 7 dicas do Guia Dev Júnior para as empresas usarem a IA como aliada, lembra? Sim, claro. A gente já bateu um papo sobre 2 dicas super importantes. Incentivar o pensamento crítico e usar a IA para automatizar tarefas. Aí, vamos em frente. Bora. Beleza. A terceira dica fala sobre promover a cocriação entre humanos e IA. Cocriação, que legal. E como é que isso funciona na prática?
Basicamente, a ideia é usar a IA como um parceiro criativo, sabe? Yeah. Uma ferramenta para brainstorming, prototipagem, desenvolvimento de conceitos. Interessante. Você já viu exemplos reais de empresas que estão fazendo isso? Tipo, usando a IA como um parceiro criativo de verdade. Ah, com certeza. Tem empresas que já estão usando a IA para gerar ideias de design de produtos, criar roteiros de filmes, até compor músicas. É incrível ver como essa colaboração pode dar resultados inovadores e surpreendentes. Nossa, que bacana. Mas e aí, como é que a gente garante que a IA não vai simplesmente roubar a cena e sufocar a criatividade humana? É importante a gente lembrar que a IA é uma ferramenta, né? Um meio para alcançar um fim. O objetivo final, a visão artística, a mensagem que a gente quer passar, isso ainda precisa vir da mente humana. A IA pode nos ajudar a ampliar as possibilidades, mas não substitui a nossa capacidade de criar e inovar. Entendi. É tipo, a IA pode ser um supercomputador que gera ideias, mas quem decide quais ideias usar, como combiná-las e dar vida a elas, somos nós. Perfeito, é isso mesmo. E a quarta dica do Guia Dev IA fala da importância de preparar as equipes para usar a IA com inteligência. O que você acha que é fundamental para essa parceria entre humanos e IA dar certo? Olha, essa dica é crucial. Não adianta ter uma ferramenta poderosa se a gente não souber usar ela direito, né? E de forma ética também. Concorda. É como dar uma Ferrari na mão de alguém que não sabe dirigir. Exatamente. O primeiro passo é garantir que as equipes entendam o potencial e as limitações da IA, né? Faz sentido. Saber o que a IA pode e o que ela não pode fazer. Isso. É preciso desmistificar essa ideia de que a IA é uma solução mágica para tudo ou que ela vai roubar nossos empregos. A IA é uma ferramenta que pode nos ajudar, mas não substitui a necessidade de profissionais qualificados e criativos. Ou seja, a IA pode ser uma super assistente, mas o maestro, o líder, o visionário continua sendo o ser humano. Sem dúvida. E como é que a gente garante que as pessoas usem a IA de forma responsável? Sem cair na tentação de simplesmente seguir o que a máquina diz. É aí que entra a importância do treinamento e da capacitação. As empresas precisam investir em programas que ensinem os colaboradores a usar as ferramentas de IA de forma crítica e consciente. Para aprender a questionar os resultados, a identificar possíveis vieses, a tomar decisões baseadas não só em dados, mas também em princípios éticos e na visão estratégica da empresa. Exatamente. É preciso ter discernimento, usar a cabeça, não se deixar levar cegamente pela IA. Faz todo sentido. Ou seja, aí pode ser uma aliada poderosa, mas a responsabilidade final, discernimento, a bússola moral, isso tudo ainda precisa vir do ser humano. Concordo plenamente. E a quinta dica do Guia Dev Júnior me chamou a atenção porque fala sobre algo que às vezes a gente esquece, valorizar a identidade e a cultura da empresa. Como a IA pode impactar esses aspectos. Essa é uma questão super relevante. Se a gente usar a IA sem critério, a gente corre o risco de gerar uma homogeneização, sabe? Uma padronização que apaga as características únicas de cada empresa. Tipo, um mundo onde todas as marcas, todos os produtos, todas as campanhas de marketing fossem iguais, criadas a partir dos mesmos algoritmos e bancos de dados. Exato. Seria um mundo sem graça, sem personalidade, sem a riqueza da diversidade. Ia ser meio sem sal, né? A IA pode nos ajudar a criar, mas a gente precisa garantir que essa criação tenha a nossa assinatura, a nossa identidade, o nosso toque especial. Concordo. E a sexta dica do Guia Dev Júnior nos incentiva a manter a chama da criatividade acesa, estimulando a experimentação e a curiosidade, como a IA pode ser uma aliada nesse processo. Qual pergunta? A gente precisa se manter curiosos, né? Experimentar coisas novas, sair da zona de conforto. Sim, a IA pode ser uma ferramenta incrível para expandir nossos horizontes criativos. Ela pode nos apresentar novas técnicas, novas ferramentas, novas formas de pensar. Tipo, a IA pode ser uma espécie de guia turístico que nos leva para conhecer novos lugares, novas paisagens, novas possibilidades. Exatamente. Ela pode nos tirar da mesmice, nos desafiar a experimentar coisas novas, a descobrir novos caminhos criativos. Que legal! Acho que essa dica é fundamental, porque a criatividade se alimenta de novas experiências, de desafios, de experimentação, e a IA pode ser uma parceira ideal nessa jornada. Mas ainda temos a sétima e última dica do Guia Dev Júnior para analisar. E ela fala sobre algo essencial. Definir regras claras de uso da IA. O que você acha que é importante considerar ao estabelecer essas regras? Definir regras claras de uso da IA é fundamental para garantir que essa ferramenta seja utilizada de forma ética, responsável e alinhada aos valores da empresa. Tipo um código de conduta para IA, né? Isso, a gente precisa pensar em questões como quem vai ter acesso aos dados, como esses dados vão ser utilizados, quais os limites da autonomia da IA na tomada de decisões, quais os riscos e as implicações éticas do uso da IA em cada área da empresa. Realmente são questões bem complexas que precisam ser discutidas com cuidado.
Com certeza. É um debate complexo, mas essencial para que a IA seja uma força positiva e não uma ameaça. Concordo plenamente. A IA é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com sabedoria, com responsabilidade e com uma visão clara de seus impactos em todos os níveis da empresa. Exatamente. E com essa reflexão importante, acho que podemos encerrar a análise das 7 dicas do Guia Dev Júnior. É verdade. Abrimos um leque de ideias e possibilidades para usar a IA de forma inteligente e criativa. Mas a nossa conversa não termina por aqui, né? Claro que não. Ainda temos muito para discutir sobre esse tema fascinante. Então vamos fazer uma pausa para respirar e já voltamos para a parte final do nosso Deep Dive. E cá estamos de volta para o nosso Deep Dive sobre IA e criatividade. Passamos por um monte de informação, explorando os desafios e as oportunidades dessa relação. Mas ainda falta uma peça importante nesse quebra-cabeça. Qual o papel da IA na visão estratégica das empresas? O que esses artigos nos dizem sobre o futuro do trabalho e como as empresas podem se preparar para essa nova era? Uma das coisas que me chamou a atenção nos 2 artigos foi a ênfase na importância da colaboração entre humanos e IA, sabe? Não se trata de substituir um pelo outro, mas sim de encontrar uma sinergia, uma parceria que potencialize as capacidades de ambos. Entendi. A IA pode nos ajudar a automatizar tarefas, processar grandes volumes de dados, identificar padrões e tendências, mas a criatividade, a intuição, a capacidade de conectar ideias de forma inovadora, a empatia, a sensibilidade, isso tudo continua sendo essencialmente humano. E como essa colaboração pode se traduzir em resultados concretos para as empresas? O que muda na prática? Muda tudo. Imagina um mundo onde os profissionais são liberados das tarefas repetitivas e burocráticas, podendo se dedicar integralmente a atividades que exigem criatividade, pensamento estratégico e inovação. Nossa, seria incrível. Imagine equipes multidisciplinares trabalhando em conjunto com a IE, criando soluções disruptivas, desenvolvendo produtos e serviços personalizados, explorando novos modelos de negócios. A IA pode ser o catalisador de uma revolução na forma como trabalhamos e criamos valor. Parece um futuro promissor. Mas e as empresas que não se adaptarem a essa nova realidade? O que pode acontecer com elas? O risco é enorme. As empresas que ignorarem o potencial da IA e se agarrarem aos modelos tradicionais de trabalho correm o risco de ficarem para trás, perderem competitividade e se tornarem obsoletas. É tipo os dinossauros da era digital. Exatamente. A IA não é uma amada passageira, é uma força transformadora que está moldando o futuro do trabalho, dos negócios e da sociedade como um todo. E o que as empresas podem fazer para se preparar para essa nova era? O que os líderes precisam ter em mente? A primeira coisa é ter uma mentalidade aberta à mudança, à experimentação, à inovação. É preciso entender que a IA não é uma ameaça, mas sim uma oportunidade para criar valor, melhorar processos, desenvolver novos produtos e serviços e se conectar com os clientes de forma mais personalizada. A IA pode ser a chave para o crescimento, a diferenciação e o sucesso em um mundo cada vez mais competitivo e complexo. E que habilidades serão essenciais para os profissionais do futuro? O que as pessoas precisam desenvolver para se destacarem nesse novo cenário? As habilidades técnicas, o domínio das ferramentas e linguagens de programação continuarão sendo importantes, mas as soft skills, aquelas habilidades que nos tornam humanos, como a criatividade, a comunicação, a colaboração, a empatia, a inteligência emocional, o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas complexos, essas habilidades serão cada vez mais valorizadas. Em um mundo onde as máquinas estão cada vez mais inteligentes, o que nos diferencia é a nossa humanidade. Então, chegamos a uma conclusão. Afinal, a IA é uma ameaça à criatividade ou uma aliada? Acho que a resposta é: depende de nós. A IA é uma ferramenta poderosa, mas é neutra. O que vai determinar se ela será uma força positiva ou negativa é a forma como a utilizarmos. Se usarmos a IA com sabedoria, com ética, com uma visão estratégica, com foco na colaboração e no desenvolvimento humano, ela pode ser a chave para um futuro mais criativo, inovador e próspero. No fim das contas, a gente que decide como usar a IA, né? Se a gente vai usar ela para potencializar a nossa criatividade ou para limitar o nosso potencial. E você, caro ouvinte, de que lado quer estar? Quer usar a IA como um trampolim para sua criatividade ou como uma muleta que limita seu potencial? A escolha é sua. Lembre-se, o futuro não é algo que simplesmente acontece. É algo que construímos a cada decisão, a cada ação, a cada passo que damos. E a IA pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a construir o futuro que desejamos. Que provocação inspiradora. E com essa mensagem de otimismo e empoderamento, a gente encerra o nosso Deep Dive sobre IA e criatividade. Esperamos que você tenha aproveitado a viagem e que esteja inspirado a usar a IA como uma aliada na sua jornada criativa. Até a próxima!